Sucesso. Atitude. Acessitude. Quero ir ao banheiro. Quero ouvir música. Quero escrever. Lupas eletrônicas, prancheta para comunicação alternativa, pauta para deficientes visuais. O mercado de produtos voltados para deficientes cresce cada vez mais, oferecendo novas opções para esse público. Mas o que muita gente não imagina é que muitas vezes a ideia de um novo produto nasce quase por acaso, a partir de uma simples conversa. Eu estou aqui com o dono da Lógica Soluções, empresa especializada no atendimento a deficientes visuais. E ele vai explicar um pouquinho para a gente sobre a história de como foi criada essa peça aqui. Olá. Bem, essa peça é exatamente isso que você falou. Ela nasceu a partir de uma conversa com o gerente do banco. Ele me relatou a dificuldade que ele tinha com os clientes com deficiência visual para que eles pudessem assinar os documentos. A partir daí nós criamos uma peça para eles, especialmente para esse banco, e depois adaptamos para o cliente com deficiência visual, onde ele pode então utilizar esse mesmo conceito para fazer seus documentos com escrita cursiva. Outro exemplo clássico é esse punção modelo caneta, que saiu também de uma conversa com deficientes visuais, onde eles reclamavam um pouco da utilização do punção convencional. Nós notamos que os deficientes visuais que perderam a visão ao longo do tempo tinham mais dificuldade para se adaptar ao punção convencional. Eles queriam algo parecido com uma caneta. Eles queriam algo exatamente, que tivesse mais o jeito deles. Aí criamos um punção modelo caneta que supre essa necessidade, tanto da escrita braille quanto psicológica, tá? Dele continuar mantendo o padrão de escrita. Tá? Vocês também têm produtos criados a partir de sugestões de professores? Com certeza. Todas as pessoas que são usuários dos produtos, ou os deficientes, ou as pessoas que trabalham na alfabetização no treino deles, são pessoas que têm informações extremamente importantes. Essas informações nós convertemos em características de produtos e geramos o produto. Temos, por exemplo, um caderno de alfabetização braille, que nasceu numa conversa com o professor, onde ela nos mostrava justamente a dificuldade em alfabetizar pessoas de baixa visão. Então, atendendo à necessidade dela, entendendo a necessidade dela, nós criamos um caderno que hoje é um produto utilizado para esse tipo de serviço. O importante é ter sensibilidade para entender, para poder atender a necessidade daquele... É entender claramente a necessidade da pessoa com deficiência e transformar isso em característica de produto. E agora estamos aqui com o engenheiro eletrônico Valdemir Ribeiro, dono da Terra Eletrônica, empresa pioneira na fabricação nacional de produtos para deficientes. Valdemir, como é que surgem as ideias? Bom, as ideias surgem da gente estar vindo em feiras e ter o contato com os profissionais que trabalham na área, com o próprio deficiente, né? Analisando as necessidades que eles têm. E aí a gente vai, digamos assim, fazendo um banco de dados, de informações na cabeça, né? E, de repente, a gente visualiza uma possibilidade de estar criando um novo equipamento que possa auxiliar alguma necessidade que a gente viu. Gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que o senhor criou o seu primeiro produto para deficientes, que é essa prancha aqui de comunicação alternativa. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que surgiu essa ideia. Então, isso aí é uma ideia curiosa, né, que sempre me perguntam. Em 92, mais ou menos nessa época, quando o computador estava começando a falar, eu criei alguma coisa que falava fora do computador, com a minha voz, gravando em circuito integrado áudio, né, vocalizado. E estava numa feira na USP, aqui em São Paulo, uma feira do Sebrae, demonstrando esse produto que falava sem ter um computador atrás. E passou um pai lá e viu aquele produto e me sugeriu que eu fizesse alguma coisa que falasse pelo deficiente que não fala. No caso, ele tinha um filho com paralisia cerebral e que tinha 14 anos naquela época, o menino, e não falava nada, ou seja, fazia as necessidades ainda na roupa. O pai não sabia se ele queria ir ao banheiro, se ele queria comer, se ele estava com sede, se ele estava com frio, se ele estava com calor. Então, aí eu criei uma prancheta que vocalizava essas necessidades básicas a um simples toque que esse paciente conseguia fazer. Então, já facilitou a comunicação dele com o pai.
Foi a primeira criação nessa área deficiente. Para quem não sabe, a Terra Eletrônica forneceu vários equipamentos para a Rede Globo que foram utilizados pela personagem Luciana, tetraplégica, na novela Viver a Vida. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que foi criado o mouse adaptado utilizado pela personagem da novela. Então, também são coisas curiosas, né? Que esse mouse veio a chegar na novela agora em 2009. Mas na realidade ele foi concebido e criado e estava à venda desde 96. E foi através, quando eu fiz a lupa eletrônica um pouco antes, me sobraram lá peças de mouse. E aí andando nas feiras e vendo a dificuldade também do deficiente motor, me veio a ideia de fazer um mouse usando aquela eletrônica que existia, que eu já tinha ali, com 2 roletes. Porque eu percebia que a dificuldade do deficiente motor é utilizar o mouse da bolinha, que anda nos 2 eixos livres. Aí eu fiz os 2 eixos separados usando essa eletrônica que estava jogada lá no canto, na época da minha casa, da minha oficina, né? Então foi a criação desse mouse que 14 anos depois apareceu na novela da Globo com bastante destaque. E até hoje é um mouse muito usado e muito vendido. Obrigada e parabéns pelo trabalho.